E aí, pensando, me questionando. Vocês sabem o que significa psicomotricidade? Psicomotricidade é como a criança se cria na infância. Ou seja, dependendo como ela é criada da gestação até os 7 ou 8 anos de idade, define que tipo de personalidade, que tipo de habilidades e traumas ela vai ter pro resto da vida. Veja bem, cada fase tem uma sinergia quase que sinfônica, na verdade, sinfônica, com a próxima etapa. Então, por exemplo, é claro, não é barreira, né? Não é uma catraca exatamente. É meio que um degradê. Tipo, quando a criança está amamentando, ela ainda não parou de amamentar, mas ela começa a balbuciar as primeiras palavras, né? Começa a sair grunhidos e os grunhidos viram sílabas. Quando ela começa a parar de amamentar, ela está começando a falar. Quando ela está já falando, ela está começando a entrar no desfraude. Então é sempre uma fase entrelaça com a outra. Eu não disse, é meio que um degradê, não é uma barra. Mas acaba sendo uma barra, porque se a gente for ver as idades, acaba sendo muito bem definido. Mas o ponto em questão não é esse. O ponto em questão é que, como eu disse, eu não estou olhando para isso de forma clínica, certo? Muito menos de forma realista, ou de forma terapêutica, analítica, né? Eu vou olhar para isso de forma artística. Cada uma dessas fases tem uma semelhança muito linda, muito, como é que eu vou dizer, poética, com algumas essências da nossa vida, né? Aquilo que a gente considera essência, no caso, como algumas naturezas da vida. Por exemplo, o conceito de intelectualidade. Não o fato do cara ser inteligente ou decoreba, né? Decorar muita informação. Mas eu me refiro àquela coisa do cara ser engenhoso, do cara ser. Agora, se eu falar do cara ser inteligente, é uma coisa. O cara às vezes entende a matéria, domina a matéria. Na minha cabeça, isso vem aquela ideia das linhas azuis, sabe? Aquela coisa assim, direto, funcional, mas ao mesmo tempo é frio. Por outro lado, quando a gente fala do cara ser ligeiro, já me vem um amarelo, entende? Uma coisa assim mais perto de laranja. Quando a gente fala do cara ser ligeiro, não é só ser inteligente. Digamos, o cara inteligente, ele decorou a matéria e domina, mas ele só pensa, ele não propriamente faz. O cara ligeiro, o cara astuto, ele é criativo, ou seja, ele não decorou, ele está criando muitas vezes com pouca coisa que ele aprendeu e ele está pensando em como fazer. Bem, quando a gente fala dessa parte do cérebro responsável pela inteligência, pelo conceber, né, na memória grandes assuntos, tem a ver com a gestação. Quando a criança está na gestação, o cérebro está se desenvolvendo. Do momento que ela nasce, ela primeiro mama, nisso ela desenvolve um lado emocional. Depois, numa terceira fase, ela começa a desenvolver linguística, ela começa a falar. E isso começa um conceito de criatividade e articulação. Geralmente é uma idade que a criança brinca de carrinho, né? É uma idade em que a criança pula corda, é uma idade que a criança está falando, ela começa a negociar com a família, né? Tipo aquela coisa, arrumar cama, digamos, não fazer bagunça, né? Começa a negociar recompensas, é a minha vez de ver TV. E é uma fase muito fofa, só que quando a gente olha o funcionamento, é a fase mais psicopata que tem, é a fase que a criança ela descobre troca. Tanto é que é a fase em que a linguagem da criança é troca. E que nem eu falei, se tu for ver o jeito que funciona a criança do 0 ao 5 é muito engraçado, porque primeiro a inteligência, depois baixa para emocional, né? A fase da amamentação ela é importantíssima, porque gera para a criança senso de apego. Gera para a criança senso de todo dia eu recebo, todo dia eu recebo de graça. A criança ela aprende o conceito de receber de graça. Mas veja bem, ela principalmente desenvolve afeto. Ela aprende que ela ama aquela família inconscientemente, mais às vezes do que ama o vizinho. Ela entende o conceito de ríspido e o conceito de ameno. Mas, continuando, ela entende na verdade o conceito de abandono. Depois volta para a cabeça, aquela coisa visual, mas mais cerebral. Ela começa a desenvolver essa coisa da articulação, certo? Depois, na quarta fase, a criança ela começa a desenvolver senso de vergonha. Ou seja, volta para o sentimento. Só que nessa vez acaba sendo mais ligado com o que o outro está fazendo. Se o outro vai se importar comigo ou não. Se eu estou passando vergonha ou não. Tanto é que nessa fase a criança geralmente ela é desfraldada, né? A criança perde a fralda. E ela começa
a desenvolver senso de autocontrole. Por exemplo, segurar os próprios impulsos. Tô com vontade de chorar, mas agora não vou. Ou tô com vontade de comer, agora não posso. E liberar impulsos, né? Como, por exemplo, aquela coisa, tá na hora de tá comida na mesa, agora é hora de liberar impulso, é hora de comer, é hora de se satisfazer, né? A criança tá com o videogame na frente, tá na hora, tá na hora. Não tá na hora, por mais que tu queira, se tu fizer, tu vai levar um tapa. Então, ou não necessariamente um tapa, mas alguém vai lá e vai desligar, entende? Então, a criança, ela começa a desenvolver esse senso. E é muito engraçado isso, que é... Bom, depois eu explico os espectros. Mas quando vai dos 4 para os 5 anos, quando, digamos, entra na fase, é chamado de fase locomotora, né? A criança até aí ela brinca mais com as mãos, ela fala, ela já anda, obviamente, só que ela não tem ainda desenvolvimento hormonal sexual, né? A sexualidade da criança ela começa a se aflorar no organismo aos 5 anos de idade e ela vai começar realmente a desabrochar lá pela puberdade e adolescência. Ou seja, até lá ainda é nativo, tá? Não tô falando besteira. Só que ao mesmo tempo, a criança ela desenvolve tesão pela vida, tesão pelas coisas. A criança desenvolve aquele fascínio por aquilo que ela gosta. Então, por exemplo, a criança esperou 5 dias para ganhar um carrinho. Aí você chega lá com o tal do carrinho, ela fica. Chega a dar aquele fogo de baixo para cima, sabe? Começa nessa idade. Começa também, aí entra aquela questão. Primeiro é visual, depois vai pro emocional. Depois volta pro visual, pega aquela coisa de articulação. Depois vira processual e volta pro emocional. Só que na primeira fase é mental e é frio. Na segunda é quente. Digamos, é totalmente emocional. A fase da amamentação da criança é só emocional, na verdade. Depois da fase das primeiras palavras, volta a ser mental. Só que é quente. Porque, digamos, a criança ela não entende friamente. A criança ela entende só para poder reagir. Ela pratica, no brincar a gente pratica a reação. Depois na quarta, volta a ser emocional, só que dessa vez é frio. Porque a criança ela começa a ter sensos de responsabilidade e senso de processo. Ela tem sentimento de afeto, ela tem sentimentos de. Ela desenvolve a área emocional, mas menos o emocional eu comigo e mais o emocional eu com o outro. Então é muito engraçado que isso, em junção com o senso de responsabilidade, não é nem tanto o que eu estou sentindo, mas é o que devo fazer perante o que estou sentindo. Devo reprimir ou devo permitir? Devo me permitir me soltar ou devo me reprimir? É uma fase em que a criança ela aprende esse conceito de repressão. Antes disso ela não consegue, ela só consegue brilhar, ela só consegue gritar, ela só consegue ser. Aos 5 anos acontece a fase oposta à repressão. Justamente por esse ápice sexual, a criança começa a desabrochar. Começa a ser romântica, começa a entrar na fase do namorado e namorada. Entra aquela fase que a criança descobre que papai, mamãe e criança não é a mesma coisa. Digamos, existe um amor dos pais para a criança e o amor dos pais entre um e outro é diferente do da criança. A criança se dá conta que os dois amam ele igual. Só que lá fora, nos amigos dos pais, as outras crianças, existem amores em comum, existem outros casais, existem pessoas que são de sexo diferente, mas não são casados. Então, para a criança, no começo é tudo meio confuso. Mas é também uma idade de muito entusiasmo. É uma fase extremamente quente. E mais do que isso, é uma fase que a criança mais quer expressar do que de fato se encolher. Ou seja, uma medida oposta à anterior. A paixão, vamos dizer assim. Aos 6 anos, meio que voltamos à primeira. E no 7º ano, a gente acaba voltando para a terceira. Digamos, a psique humana ela é muito engraçada, porque de um espectro seria frio, quente, quente, frio, quente. De outro espectro é mental, emocional, mental, emocional, emocional de novo. Mas se a gente for ver o funcionamento básico de cada uma dessas etapas, não tem nada a ver com isso. Digamos, um funcionamento, ele é totalmente... Esses espectros, eles são reais, tá? Eles têm a ver com como funciona cada mecanismo. Mas veja da seguinte maneira. Uma mecânica é medo. O instinto medo, certo? Mas a proeminência acaba sendo aquela coisa me afastar, me acalmar e pensar no assunto. Não tem nada a ver com reagir, tem a ver com evitar problema. A segunda já é o oposto, tem a ver com início de expressão, tem a ver com sinto logo amo, amo logo te falo. A... Não, pera, essa é a segunda. A terceira, aí sim a gente entra naquela coisa ação. Voltamos à primeira que é o
pensar, só que dessa vez é pensar pra fazer. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar lá? Como é que eu vou aprontar? A quarta já é a eu não posso aprontar. A quarta é como é que eu vou fazer se eu não posso aprontar? Se eu for aquele dia eu consigo, mas se eu soltar na hora errada eles não me deixam. A quarta, aliás, ela começa a ser menos estratégica e começa a ficar melancólica. Um negócio mais tipo. Como é que eu vou dizer? É tipo assim, é aquela criança reprimida que fica. Ah, eu quero ir lá pegar o negócio, mas a mãe tá olhando. Ah, eu quero ir lá assistir TV, mas o pai tá olhando. A criança ela começa, ela ainda tem as fases anteriores, ela ainda pode articular, brincar, só que ela começa a se preocupar um pouco não só com a punição, mas com o impressionar, com o tá na hora ou não tá na hora. Quando chega os 5 anos, sim. Quando chega os 5 anos, a criança quer seguir o exemplo do pai, ela quer ser, né, ou a menina o exemplo da mãe, quer ser a mais bonita, geralmente é a fase que a criança brinca de Barbie, né, brinca de boneca e projeta o próprio futuro naquilo. Geralmente a própria Barbie vai ter a atitude dos pais, vai ter a atitude daquilo que tem na televisão. Mas principalmente é a fase que a criança mais ama viver. É a fase em que a criança. A quinta fase é a fase que a criança mais ama viver na Terra. Por outro lado, é uma fase bem complicada. Digo, a fase não. A fase é linda, maravilhosa. Só que a natureza disso ela é extremamente complicada. Porque veja bem, isso pega, no caso do ser humano, da psique humana, o conceito de autoexigência. Então, por exemplo, aquelas crises de ah meu Deus, eu não sou suficiente, ah meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, eu nunca vou alcançar minha meta. Às vezes não é isso, às vezes tu tá com medo de não conseguir o que tu quer. Só que veja bem, tu se sentir mal é maravilhoso. Significa que o teu cérebro tem capacidade de escolher, tem capacidade de se exigir mais. Tem capacidade de saber que existe aquela proporção de alternativa e lhe dói não alcançá-la. É aquela coisa lindo todo mundo ter carro. Agora, eu queria ter. E tipo assim, a pessoa ter essa noção é maravilhoso, porque significa que a pessoa pode correr atrás e conseguir. Veja da seguinte maneira, se você não tiver isso muito afiado, você pode ser uma pessoa pouco autoexigente, por vezes abusado por alguém, ou às vezes pior até, a pessoa hiperexigente, o oposto, né? A pessoa pode acabar sendo hiperexigente e acabar se machucando, né? Aquela coisa de querer subir o último degrau, sendo que tua perna só alcança dois no máximo. Ou seja, se tu tentar pular pro 20º, você vai cair rolando, não tem como. Uma fase fundamental para a vida. É a fase que a gente desenvolve caráter a partir do orgulho. Né? A fase anterior, que a criança aprende a se reprimir, ela desenvolve caráter condicional. É tipo, eu não vou fazer errado para a mamãe não ficar triste. É uma condição. Eu não vou fazer errado para não me baterem. Às vezes até o conceito de vergonha ele é maravilhoso para desenvolver relação humana. Só que ainda é bruto, ainda é desonesto. Agora, quando a gente chega nos 5 anos, não. Aí já é uma fase em que a criança desenvolve senso de autoestima. Eu não vou fazer isso porque eu sou correto. Eu não vou fazer isso porque eu acho bonito. Eu não vou fazer isso porque eu não gosto que façam comigo. Mas quando a gente é criança é mais aquela coisa, eu vou fazer assim porque o meu pai disse, eu vou fazer assim porque a minha mãe disse, sabe? Sim. Se a gente for pegar essas 5 fases, essas 5 primeiras fases, elas têm muito uma coisa da alquimia que é procedimento de comportamento. Tudo. A região do corpo que mieliniza é igualzinho aos chakras. Na verdade, quase a mesma função. Voltando à psicomotricidade, existe um outro lado da psicomotricidade, que é o seguinte. Do zero, na verdade, negativo 9 meses até 5 anos de idade, tem ali uma fase que a gente chama de mielinização, né, na qual os nervos da espinha, pelo menos, são encapados. São cobertos por um material orgânico chamado de mielina. Depois disso, existe um outro processo em que na qual, passando dos 6 anos de idade para os 7, a criança desenvolve raciocínio lógico. Mas, segundo a linha freudiana, passou dos 5 anos, a criança repete traumas e fatores da vida. Ou seja, se alguma coisa lá estava ok, então tá ok, a criança chega naquela fase saudável e ela vai brilhar com aquilo, ela vai ser aquilo, ela vai. Né? Por exemplo, a fase da repressão, a criança aprendeu a ser afetuosa, foi bem tratada.
mas ao mesmo tempo foi disciplinada. Filho, lava a louça pro pai, arruma tua cama, sabe, varre o quarto. No momento que a criança tem essas noções básicas, ela chega na adolescência, pré-adolescência, tranquilo, faz suas coisas assim, com gosto, sabe? Agora, se a gente pega aquela criança com trauma, às vezes foi na base de muito tapa, de muita briga, ou foi na base de negociação, a criança vai chegar na fase ali dos 13, 14 anos um pouco mais tímida, um pouco mais recolhida, ou às vezes com dilemas internos, com falsas mentiras sobre si mesma, né? Crenças que ela chegou à conclusão erroneamente, em que na qual ela vai ter que, por própria vivência, né, ver a si mesmo, ver os outros, ver como os outros não são daquele jeito, ver como todo mundo se descreve diferente, e por novas formas de se descrever, a criança, uau, eu sou muito melhor do que meus pais me diziam, eles que vão tomar no cu. Mas enfim, a questão é que depois a gente vive outras fases, em que na qual são 8 no total. A primeira é de 0 a 5, em que na qual a primeira, ela 0 a 5 de cima para baixo, tá? A primeira acaba aparecendo muito com os 3 chakras mais altos. E o último, o quinto, acaba sendo o chakra mais complicado. Eu acho muito engraçado isso. E de baixo para cima, não, melhor, de cima para baixo, depois é de baixo para cima, né? Acaba sendo um de trás para frente. É como se o nosso corpo ele fizesse um V, ele faz um 8 literalmente. Depois de amadurecer por último a área sexual, o nosso cérebro, o nosso desenvolvimento como ser tem fases como a pré-adolescência, o jovem adulto e o adulto. E eu fiquei abismado de descobrir que existe essa diferença. Depois vem a jovem adulto, adulto e por fim a maturidade. No total são oito fases, tá? São, na verdade, deixa eu lembrar agora. Fase muscular, fase locomotor, fase acaba pegando esses. Só essas três pega esses primeiros 5 que eu mencionei. Segunda linha freudiana. Depois pega pré-adolescência, também conhecida como latência. Depois vem adolescência. Aí vem jovem adulto, adulto, maturidade. Quando a gente chega no maturidade, é dito que a criança do 0 aos 7 anos ela é abstrata. Ela é afórmica, ela não tem jeitos nítido de ver a realidade, ela não tem certezas. Ela tem tudo como uma nébula e nem precisa ser certeza. Ela fala com um amigo imaginário, aquilo que é real e aquilo que é irreal se mistura muito, né? Aquilo que é fantasia e aquilo que não é. E é dito que a criança, quando ela chega aos 7 anos, ela desliga o abstrato e liga o lado lógico, em que na qual ela começa a raciocinar, a criança aprende matemática, aprende a ler e escrever, né? Ela desenvolve essas capacidades. Quando a criança chega aos 60 anos, criança que eu digo ser humano, tá? Porque 60 anos, pelo amor de Deus. Chega aos 60 anos, ela volta para o abstrato. Ou seja, o idoso, quando ele está com 60, a gente chama de caduco, não é caduco. Uma parte, a neuroplasticidade faz com que o cérebro dele perca certas elasticidades, só que ao mesmo tempo reabra certas estruturas que antes foram fechadas. Então é uma coisa muito engraçada, que é bem aquela coisa, viemos do abstrato e voltamos para o abstrato. A criança nasce, ela não tem senso de realidade, ou não tem senso lógico. Ela tem os dois sensos misturados e vai desenvolvendo. E tranca. Quando chega aos 60, o idoso já tem muita bagagem. E ele já é por si só mais, se sentindo mais inválido, ele já é mais melancólico. Né? Ele entra naquela mudança de valores, em que na qual todos os jovens, todo adulto levanta, sai, viril, vigor, e ele já não tem mais aquela utilidade. Ou seja, ele não está mais ali para competir, ele está ali para ensinar. Né? Ele está ali mais para ser servido do que para servir. Ele já está numa idade em que ele tem mais que ser ouvido. Tanto é que o idoso, o velho, quando ele é imaturo, muito teimoso, tem uns que ainda são muito. Como é que eu vou expressar? Tem idoso que ainda é muito mandão, que ainda é muito arrogante, sabe? Tipo, mas eu falei pro Piai assim e ele foi assado. Essa arrogância não é por mal. Isso é um instinto de sobrevivência na sociedade. Por ser idoso, ele seria para ser o mais ouvido. E nem sempre é assim. Na verdade, geralmente é o contrário, né? Geralmente o idoso que é realmente sábio, ele tem aquela serenidade. Foram anos e anos, meu filho, perdendo tempo, avisando quem não vai ouvir, pra me ficar perdendo tempo avisando, né? Geralmente o idoso mais sábio, ele acaba sendo mais paciente. Só que perceba, pelo fator não funciona mais direito, já tô diferente em vigores, né? Mas ao mesmo tempo tem muito mais astúcia.
Quando tá ali pelos 50, 56 anos, 57, o idoso ele já tá numa fase mais filosófica. As coisas começam a fazer um sentido mais abstrato, tipo, começa a se dar conta de coisas que na juventude não vinha. Tipo, bah, me dizia ser assim, mas eu era assado, como erros de afirmação, né? Me afirmava aquilo, era mentira, mas de tanto acreditar eu fazia acontecer. Ou aquela coisa da honestidade, né? Tipo, me importava assim com um cara, mas me importava assim com o outro. E tava errado. Só que o outro também fazia, o outro também fazia, ninguém ligava e muita gente me via e eu passava vergonha, entre aspas, porque ninguém se importava. Todo mundo tinha carinho. Então, o idoso ele começa a se dar conta que muitas vezes ele fez aquilo que ele se disse não fazer. Mas ao mesmo tempo ele se dá conta que era bem menos importante do que ele pensava que era. O idoso começa a se dar conta que, tipo, pera, todo mundo de fato se ama. Quer dizer, eu suportei muita coisa dos outros e me achava herói. Agora, muita gente suportava minhas coisas e se achava herói. Agora, pra mim, as minhas coisas era quase nada. O que o outro incomodava era muito. E pros outros vice-versa. Ou seja, meio que entre erros e erros, os erros se acertam. A magia reacontece quando o idoso bate nos 60. Por que magia? Porque a magia, quando eu falo magia, não estou falando magia tá nos olhos de quem vê, tá? A magia de verdade ela é um sentimento. Ela é um sentimento de alegria, aquele sentimento de fascinação. Tanto é que para a espiritualidade, a magia ela é dita como o ramo mais baixo da espiritualidade e mais alto do terreno. Seria antes até, na verdade está abaixo até do corpo energético. A magia seria um conceito de satisfação, de sensação, de a criança, né? O brilho nos olhos da criança. Mas eu não estou me referindo a esse tipo de magia. Eu me refiro mais àquela coisa espiritual mesmo. Quando a gente fala de magia, de magnetismo, de abstrato que eu me refiro inconsciente, tá? Abstrato no sentido arte, tipo arte sem forma. Tudo que a gente fala que for abstrato no sentido de ausente de forma ou muito variável, muito degradê, digamos assim, quando perde linha do que é lógico contável e se torna uma coisa misturável, acaba ganhando um tom acesso com o inacessível, ou tirar um pouco a venda daquilo que tem escondido do outro lado. Aquele lado assustador que a gente foi proibido de ver justamente porque dá problema, porque tem que ter responsabilidade, porque é um lado mais complicado. Perceba, como eu disse, a gente veio de lá e quando morre volta para lá. E é justamente o que reabre no idoso. Então, quando as pessoas pensarem em espiritualidade, magia, essas coisas, geralmente a gente se atrela a duas coisas. A primeira, moral. Tem que ser santinho certinho. A segunda coisa que a gente atrela, né, o subconsciente, é superpoderes, né, o fascínio. Tipo, prever o futuro, trazer seu amor em não sei quantos dias, é lei da atração, né? Ou é o egoísmo, ou é uma autoeducação. E pra mim, na verdade, não tem a ver com nenhuma das duas coisas. O que realmente tem a ver a espiritualidade, o que ela realmente tenta trazer para nós, acaba sendo mais uma filosofia, mais um conceito existencial. Conhecer Deus, de certa forma, mais do que conhecer a existência. Na verdade, aqui eu já falei tudo. Eu acredito que a espiritualidade, mais do que poder ou autoeducação, tem a ver com você compreender a existência e compreender que parte da existência você quer ser. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto você é de fato afórmico? Até que ponto você consegue ser mutável às situações que se necessita? Até que ponto você é de fato pau para toda a obra? Ou o quão abstrata é sua imaginação, quão fora da caixa você pensa? O quanto você realmente é capaz de articular em complexidade, mas não falo em proeminência. Eu falo em humildade para adaptação. Em quanta circunstância, qual o tamanho da circunstância, do sentimento, da profundidade você consegue conceber?